Me ama com a fúria do perfeito amor. Deseja como um fogo consumidor, mais forte que a morte, intenso como a sepultura, é o teu amor. Tentei fugir e você me caçou. Pensei que já bastava e você me mostrou que era só o começo, e o que eu pensei ser o fim nem começou. Como um leão você me cercou, com fúria me despedaçou, meus ossos quebrados, moídos. Então eu aprendi que isto também é amor. Me ama com a fúria do perfeito amor. Deseja como um fogo consumidor, mais forte que a morte, intenso como a sepultura, é o teu amor. Tentei fugir e você me caçou. Pensei que já bastava e você me mostrou que era só o começo, e o que eu pensei ser o fim nem começou. Como um leão você me cercou, com fúria me despedaçou, meus ossos quebrados, moídos. Então eu aprendi que isto também é amor. Como um leão você me cercou, com fúria me despedaçou, meus ossos quebrados, moídos. Então eu aprendi que isto também é amor. Aquele que ama faz a ferida e restaura. O amor que me fere pra depois me curar. O amor que me quebra e me carrega em seus braços. O amor que me quebra e me carrega em seus braços. Eu fiz tantas perguntas, tudo que eu tive foi silêncio, até entender que Jesus não precisa me dar respostas. Quando eu me senti fraco, tudo que eu ouvi foi: a minha graça te basta. E é desta forma que o teu poder se aperfeiçoa em mim. Como um leão você me cercou, com fúria me despedaçou, meus ossos quebrados, moídos.
Onde você vai? Senhor, eu não aguento mais. Eu vou embora. Por que você vai embora? Você sabe. Sim, mas quero escutar da sua boca. Senhor, quando eu mais preciso, até você some. Você nunca esteve sozinho. Eu sempre estive ao seu lado. Mas em meio das situações mais difíceis, você se perde dentro de você mesmo. Senhor, eu tinha tantas perguntas e nenhuma delas eu tive resposta. Sim, eu sei. Eu queria saber se em meu silêncio você iria fazer a minha vontade ou a sua. Senhor, será que o Senhor pode habitar num coração frio e duro como o meu? Será que o Senhor pode falar através dos lábios mentirosos como o meu? Será, Senhor, que você pode olhar através dos meus olhos maus? Senhor, não dá. Sim, eu sei e já sabia tudo o que você faria. Mas se você se arrepender, tudo pode voltar ao normal. Senhor, porque eu estou passando por isso? Porque eu preciso manifestar a minha glória através de você. Isto também é a manifestação do meu amor. Muitas das vezes eu pareço calado, mas é para saber aonde está o seu coração. Agora venha e deixa eu te mostrar que não é o fim. Outra criatura poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu quero começar hoje perguntando a vocês, quantos já se viram nessa situação? Quantos estão vivendo essa situação? Situações difíceis, perseguições. Deus, eu não entendo o porquê está acontecendo na minha vida. Deus, eu não entendo por que as pessoas fazem isso comigo, falam isso de mim. A gente viu hoje nessa peça uma pessoa que está passando por um momento difícil desse. Uma pessoa que passa por situações difíceis e na primeira dificuldade, no primeiro apertão, faz a mesma pergunta que eu e você um dia já fizemos. Onde está Deus? Todas as vezes que a gente passa por uma situação difícil, eu tenho certeza que essa é a primeira pergunta que vem na nossa cabeça. Onde está o meu Deus? Onde está Deus, o Deus que eu sirvo? Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele consegue nos trazer e nos mostrar a misericórdia dele sobre as nossas vidas. E para isso, eu queria que vocês abrissem lá em Romanos 8, no versículo 35. Amém? Vamos lá. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade, alguma outra criatura poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar. Deus, na autoridade do nome de Jesus, eu te agradeço por todo esse culto até agora, pela tua presença, Senhor, ser palpável nesse lugar, Jesus. Muito obrigada. Eu te agradeço, Deus, porque isso é manifestação do teu amor sobre as nossas vidas, é manifestação da tua graça, é manifestação da tua misericórdia.
Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu peço que o Senhor tome o teu lugar de honra e direito sobre esse altar. Pai, que o Senhor possa usar a minha boca, que não sejam as minhas palavras, que não seja aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, mas que seja o Teu Espírito, Senhor, ministrando em cada coração aqui nesse lugar. Pai, na autoridade do nome de Jesus, que cada palavra, Deus, saída desse altar, entre, Deus, como uma flecha e traga a transformação necessária, Deus, em amor, Pai, para que o Teu propósito se cumpra, para que o Teu reino se manifeste na terra. É o que eu te peço, Deus, na autoridade do nome de Jesus, Pai. Amém. Vamos lá. Paulo começa esse texto, esse versículo, fazendo uma pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Vira para o irmão que está do seu lado e fala para ele, pergunta a ele: quem pode te separar do amor de Cristo? O que pode te separar do amor de Cristo? Ih, gente, vocês estão fracos? Foi tudo no louvor, né? O que pode te separar do amor de Cristo? Após essa pergunta, Paulo descreve uma série de acontecimentos, uma série de episódios que, na maioria das vezes, se repetem na nossa vida. Ele fala sobre tribulação, ele fala sobre angústia, ele fala sobre perseguição, fome, perigo, enfim. Mas ele nos deixa claro que nada disso. Você tem ideia do que é nada? Nada é absolutamente, nada que te rodeia, nada que está dentro de você, nada que está fora de você pode te separar. Porque o amor de Cristo, ele é tão intenso, ele é tão enorme, ele é tão expansivo, ele alcança tantas coisas e tantas pessoas que nada pode te separar disso. Nada do que você passe, nada do que você fale, nada do que você pense, nada do que você sinta pode separar você do amor de Jesus. O sacrifício de Jesus na cruz foi muito grande. O sacrifício de Jesus, a entrega de Jesus, foi uma entrega perfeita para que isso acontecesse. E o que eu gosto muito desse texto de Romanos, porque esse texto é uma promessa. Nada pode nos separar do amor de Cristo. E para viver essa promessa, Paulo, alguns versículos antes, deixa algumas chaves que movem essa promessa sobre a nossa vida. E eu queria que vocês lessem comigo, lá no versículo... Só um minutinho. Lá no versículo 28. No mesmo capítulo, versículo 28. Amém? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Para a gente poder entender como que essa chave abre essa porta dessa promessa sobre a nossa vida, a gente precisa esmiuçar, a gente precisa entender o versículo por partes. Esse versículo ele é cheio de segredos e a gente tem o péssimo hábito de ler a Bíblia e passar por cima desses segredos, quando na maioria das vezes são pequenas palavras que movem o mundo espiritual para que a gente possa viver as promessas de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Lá no versículo 28 fala: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E aí eu fui pesquisar sobre esse verbo amar, porque vocês já devem ter ouvido que o verbo amar, ele tem várias variações. E eu fui pesquisar o que nesse contexto queria dizer o amar. E no dicionário do original diz o seguinte: daqueles que amam, traz o sentido de amor como referência a superiores, incluindo a ideia de obrigação, respeito, veneração,
significando amar e servir com fidelidade. É intenso demais quando você acha que e lê que amar é muito além do só ter o amor por Deus. Ah, eu amo a Deus. Aqui todo mundo ama a Deus, amém? Eu amo a Deus. Mas o seu amor, ele está inserido dentro desse contexto de amar e servir a Deus com fidelidade. Porque você ser fiel a Deus não é só você vir aos cultos, não é só você dar o seu dízimo, não é só você dar a sua oferta. É você não ser corruptível nos seus sentimentos. É você não ser corruptível nos seus pensamentos. E isso, às vezes, foge do nosso controle, porque nós somos seres humanos. E o que fazer quando isso acontece? Para isso, a gente vai conseguir entender um pouquinho mais à frente. Vamos lá. O versículo continua. E todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Chamados é de convocação, de ser chamado, de ser convidado. Ou seja, as coisas só vão contribuir para o seu bem a partir do momento que você ama a Deus de forma fiel e serve a Ele dessa forma. Não adianta você falar, Deus, eu te amo, Deus, eu levanto as minhas mãos em adoração, foi o que o Davi falou aqui na abertura. Senhor, eu te adoro porque eu venho no culto e eu levanto as minhas mãos e eu louvo e eu choro. O Gabriel ministrou que não é só você se arrepiar, não é só você se emocionar na presença de Deus, é você amar a Ele com fidelidade. E fidelidade requer sacrifício. Quando a gente namora, a gente promete ao nosso namorado, à nossa namorada, que a gente vai ser o quê? Fiel. E o ser fiel é o quê? Você não... Eu não sei nem mais como é que usa esses termos, né? Eu tô casada agora, eu não sei. Ui. Vocês falam flertar ainda? Não sei. Não, né? Fala o quê? Segundo aqui o menino dá em cima. É o contatinho, o crush. E aí o que acontece? Quando você começa a namorar e você jura fidelidade ao teu namorado, à tua namorada, você faz o quê? Você não dá mais ideia para os seus contatinhos, você não conversa mais com os seus crushes. E aí você acha que isso é o ponto mais alto da sua fidelidade que você pode chegar. E com Deus não é assim. Com Deus a fidelidade ele vai muito mais profundo. Não é só você não se prostituir com os seus amantes do mundo. E eu quero que vocês entendam, amantes do mundo, tudo aquilo que desvia a sua atenção de Deus. Tudo aquilo que rouba a adoração de Deus. Por muitas vezes Deus chamou Israel de prostituta. Por quê? Porque Israel adorava outros deuses. Israel depositava adoração, depositava a oração dele a outros deuses. E a nossa fidelidade em Deus vai muito além disso. Muito além de você não só se corromper com as coisas pequenas desse mundo. Vamos lá. E chamados por seu decreto. Decreto, assim como a gente já aprendeu com a pastora Érica, fala sobre algo que é feito por um rei. Só um rei pode dar um decreto e pode revogar esse decreto. E nesse contexto, o decreto, ele quer dizer com relação aos propósitos e os conselhos eternos de Deus. Ou seja, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. As coisas só vão contribuir se você estiver dentro desse contexto. Se você estiver fora desse contexto, tudo o que você está colhendo é consequência da sua desobediência. Então, se hoje você se encaixa dentro desse contexto que você ama a Deus sem se prostituir, sem ser infiel a Ele, se você o serve dessa forma, se você é chamado e tem cumprido o propósito dEle, as coisas que têm acontecido contribuem para o seu bem. Elas contribuem para o seu crescimento, para o desenvolvimento, para que a glória de Deus se manifeste através da sua vida. Amar ao ponto de servir
e amar com fidelidade. Um dos maiores erros que a gente vê ao longo dessa geração, ao longo de algumas pessoas que a gente vê falando, é fazer a relação do amor de Deus somente com a graça. Por que isso é um erro? Porque o amor de Deus, ele não se para só na graça, ele não se detém na graça, ele não fica somente ali na graça. O amor do meu Deus, ele é tão doce, porque a gente canta, né? Tem um louvor que eu gosto bastante, que é do Eduardo Vilas Boas, que fala doce como mel, só teu nome é doce como mel. E a gente entra naquele embalo e tal, e a gente sente o amor de Deus, e a gente... Que isso? Aqui é full time, viu, né? A gente fala, o varão segue o fluxo. É idioma. E aí, a gente entra naquela atmosfera de adoração e a gente acha que o amor de Deus é somente doce. A gente nunca parou para enxergar o outro lado, que o amor de Deus, ele confronta a gente. O amor de Deus, ele é tão doce que ele confronta. Porque o amor de Deus não quer ver a gente parado nos mesmos erros. O amor de Deus não quer ver a gente estagnado, sem romper, sem demonstrar para essa geração o que é de verdade o amor de Deus. O amor do meu Deus não se detém só na graça. O amor do meu Deus é um amor que confronta, que transforma, é um amor que liberta, é um amor que cura, é um amor que traz a verdadeira libertação sobre as nossas vidas. É um amor que traz a manifestação da glória de Deus sobre as nossas vidas. O amor de Deus não é só aquilo que a gente, quando está com dor, deita no colo de Deus e fala: poxa Deus, hoje foi difícil, hoje eu estou com dor, está doendo. E aí Deus vem com bálsamo, com cura e traz sobre a gente aquele alívio. O amor de Deus é quando você está fugindo do propósito dele, assim como a gente viu aqui na peça, e ele fala: ei, onde você está indo? O que você está fazendo? O que você está fazendo com o que eu te entreguei? O amor de Deus, ele vai te confrontar em todas as áreas. Ele vai trazer a verdade sobre a sua vida. E a verdade nem sempre é boa de se ouvir. Às vezes a verdade dói, às vezes a verdade machuca. Mas esse amor, ele é tão suave, que até no confronto a gente se sente amado. Não tem como a gente se sentir diferente disso. Vamos lá no versículo 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A palavra conheceu, gente, eu vou sempre destrinchar para vocês a respeito das palavras-chave dos versículos, porque eu entendo que assim a gente consegue alcançar a verdade do reino. Porque Deus está nos detalhes, Deus está nas entrelinhas, as chaves para mover o mundo espiritual através do que a gente lê, do que a gente prega, do que a gente fala, está nos detalhes. Então, eu vou estar sempre mostrando para vocês o que significa, o que está na versão original, amém? Então, vamos lá. A palavra conheceu, ela é usada com respeito ao conselho eterno de Deus. Inclui tudo o que ele considerou fazer antes da história humana. Ou seja, vamos conjecturar aqui. Chegou Jesus, chegou Deus e o Espírito Santo. E eles sentaram e fizeram um conselho. E falaram, a gente vai decidir, a gente considerou fazer a respeito da vida da Renata essa situação. Ou seja, já estava decidido, já estava considerado por Deus que algo ia acontecer. Existia um propósito sobre a vida dela. Amém? E esse conheceu, esse considerar, ele não fica simplesmente sobre o que Jesus ou que Deus já estava ciente que aconteceu. Porque a gente sabe que Deus, ele tem a ciência de todas as coisas. Ele sabe o que vai acontecer no nosso amanhã. Ele sabe o que vai acontecer daqui a 2, 3, 50 anos. Deus já tem ciência de todas as coisas. Mas ele não diz a respeito desse conhecimento. Ele diz que é um conhecimento especial.
é um conhecimento sobre pessoas especiais. Ou seja, quando ele diz que, porque os que dantes conheceu, ou seja, Deus conheceu pessoas, Ele fez conselhos, considerou coisas a respeito de pessoas especiais. E essas pessoas hoje estão aqui. Então, eu quero que vocês tenham dentro de vocês que todo o propósito, tudo que já foi escrito a respeito da vida de vocês, ele acontece por quê? Porque Deus já tinha separado algo especial para vocês. Amém? E ele fala sobre predestinar. Os que ele conheceu, ele também predestinou. E predestinar é declarar decretos eternos de Deus, nos desígnios e nos propósitos de salvação. Ou seja, Deus, quando fez todo o conselho sobre a sua vida, que Ele considerou tudo o que Ele ia fazer, imagina comigo uma linha do tempo de uma vida. Deus predestinou decretos a respeito da sua vida. Ou seja, Deus já tinha dito, o Jorge vai ser levantado para pregar e ganhar uma multidão. A Lígia vai ser usada com fogo, com poder, com autoridade, todas as vezes que ela abrir. Existia um propósito já escrito, existia um propósito já declarado sobre a vida deles. Assim como já existe algo declarado, escrito, designado, predestinado sobre a vida de vocês. Amém? Observe que quando ele fala conhecer, no início ele fala sobre conselho. Ou seja, ele reuniu Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, e eles consideraram o que eles fariam a respeito da sua vida. Depois disso, eles predestinaram vocês para que vocês cumprissem o propósito dele sobre a vida, sobre essa terra, sobre a vida de vocês. Então, qual é o propósito? Qual é esse propósito? O que vocês hoje têm como propósito de Deus estabelecido sobre a vida de vocês? Do que vocês hoje têm fugido, que vocês não têm deixado Deus trabalhar e confrontar vocês em amor? No teatro a gente viu que ele estava desesperado porque ele não sabia por que ele passava por certas situações, e ele clamava a Deus, clamava. E Deus permanecia em silêncio. E a resposta de Deus foi muito clara. Eu queria saber o que você ia fazer no meu silêncio. Se você ia cumprir o meu propósito, o meu desígnio, ou se você ia cumprir a sua vontade. Quantas vezes a gente tem, em meio a situações de desespero, de angústia, de tristeza, tem dado ouvido ao nosso coração e não ao propósito de Deus. E não tem cumprido o propósito de Deus. O propósito de Deus na minha vida e na sua vida não é só com que você... me fugiu a palavra. Não é só com que você demonstre com excelência os dons que Ele depositou sobre você. O propósito maior de Deus é a manifestação do reino dEle nessa terra, através da sua vida. E quantas vezes você tem fugido desse propósito? Quantas vezes você... Deus, hoje... Gente, eu sou flamenguista, mas, hoje tem o jogo do Flamengo. Não vou no ensaio. Deus... Estou falando que eu passo por isso também, tá, gente? Deus, hoje tem o aniversário do fulano. Poxa, Bela, me libera do ensaio aí. Cadê? Me libera do ensaio aí. Eu entendo que para todas as coisas na nossa vida existe um tempo. Existe o tempo da gente se alegrar, existe o tempo da gente brincar, da gente ser feliz, existe o tempo da gente festejar. Quase que eu falo em línguas. E aí, existe um tempo para todas as coisas sobre a nossa vida. E aí, o que acontece? A gente, por anseio do nosso coração,
troca as posições. E aí a gente acaba não vivendo de fato os propósitos de Deus. Por quê? Porque a gente põe o nosso desejo na frente daquilo que Deus me chamou para fazer. Eu tenho ensaio, poxa, hoje tem culto, caramba, eu tenho que ir para a igreja. Deus, hoje eu não vou não, hoje eu estou cansado, hoje eu tenho que fazer isso. A gente arruma inúmeras desculpas, mas eu tenho manifestado a glória de Deus dessa forma? Essa é a pergunta que eu quero fazer para vocês hoje. Onde vocês têm colocado as suas prioridades, ao invés de colocar as prioridades do reino à frente? A prioridade do reino vai ter que ser sempre acima daquilo que você sente, daquilo que você quer, daquilo que você gosta, porque o teu chamado, o teu desígnio, a tua predestinação é muito maior do que acontece aqui nessa terra. O que acontece aqui nessa terra vai dar tempo de fazer, vai dar tempo de casar. Deu tempo para mim, gente. Vai dar tempo. Vai dar... Oh, Deus. Deu tempo de casar. Gente, dá tempo de fazer faculdade. Dá tempo de fazer tudo que a gente tem vontade. Dá tempo da gente ir para o shopping. Dá tempo da gente ir para a praia. Mas tenha no seu coração a certeza que cumprir o propósito de Deus tem que ser maior do que todos os anseios que você tem nessa terra. O teu coração tem que arder por cumprir o propósito de Deus. O teu coração tem que arder por fazer com que o reino de Deus se manifeste nessa terra. Eu tenho certeza que todas as vezes que você se dedica em cumprir o propósito, em manifestar a glória de Deus sobre essa terra, Deus cuida de todas as outras coisas da sua vida. Deus não deixa nada em falta. Não deixa nada em falta. O pastor Gustavo, vamos olhar a palavra. E voltando pro texto, aí você pode perguntar, tá, Isabela, o que a manifestação, eu cumpri o propósito, não sei o que, tem a ver com o outro lado do amor de Deus? O outro lado do amor de Deus se manifesta quando a gente acha que Deus está em silêncio. O outro lado do amor de Deus se manifesta quando as tribulações vêm, as perseguições vêm, quando às vezes acontecem coisas que você fala assim, caraca, hein? Poxa, Deus, eu tô aqui fazendo direitinho, eu tô aqui fazendo o meu, eu tô cumprindo o que o Senhor me chamou para fazer, mas por que isso está acontecendo comigo? Por que isso se levantou? Por que essa dificuldade? E a gente tem sempre o péssimo hábito de não olhar com os bons olhos. Olhar sempre a dificuldade e falar, caramba, Deus, mas isso não era para estar acontecendo. Aí você chora, você esperneia, porque, querendo ou não, a gente às vezes é mimado com Deus. A gente acha que Deus tem que responder a gente no tempo e na hora que a gente quer. E a gente fala, Deus, mas por que isso? Por que isso? E a gente não consegue enxergar que em todo tempo Deus está forjando a gente para cumprir o propósito dele com excelência. Quando Paulo fala sobre tribulação, sobre angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, era realmente isso que ele passava. Paulo não passava essas perseguições que a gente passa aqui no Brasil, leves, tipo, você é crente, você é homofóbico, você é isso, você é aquilo, você não usa isso, você não faz tatuagem, você não usa piercing, você não sei o quê. Não eram esses tipos de perseguições. Isso incomoda? Incomoda, porque a gente sabe quem a gente é em Deus. Não é o nosso exterior que dita o que a gente é em Deus, que dita o nosso nível de intimidade. Mas Paulo passava por coisas violentas. Paulo era preso, Paulo era espancado, Paulo era humilhado. E mesmo assim, Paulo se alegrava em meio às dificuldades. Mesmo assim, Paulo tinha motivo de felicidade, saber que tudo o que ele passava era para a glória de Deus.
No sábado retrasado, Fabrício e Renata pregaram sobre a glória de Deus, transformados pela glória. E quando a gente é verdadeiramente transformado pela glória, a nossa atitude é como a de Paulo. A gente não reclama, a gente não questiona Deus, porque Deus é Deus. Deus faz o que Ele quer, a hora que Ele quer. E se Deus permite que você passe por algumas situações, é porque Deus sabe que você tem capacidade por passar por aquilo. Deus não te deixa passar por nada do que você não vai aguentar. Deus não te deixa desamparado em nenhuma situação. E nisso Ele demonstra o outro lado do amor. O outro lado do amor não é só o amor doce, que fala sobre a graça. O outro lado do amor é o amor que confronta. É o amor que te espreme para você crescer. É o amor que te aperta para você manifestar a glória de Deus. Porque quantos líderes de célula a gente tem aqui hoje? Levanta a mão aí, em nome de Jesus. Como que você vai dar testemunho, ou como que você vai orientar uma pessoa de uma situação difícil que ela esteja passando, se você não tiver passado por isso? Como que vai funcionar? O que você vai falar? Deus, por misericórdia, Ele até coloca as palavras na sua boca, mas com experiência diferente. Quando a gente tem experiência de ver o livramento, a mão de Deus sobre a nossa vida, o cuidado de Deus sobre a nossa casa, a gente fala com convicção daquilo que a gente já viveu. Então, não questione a Deus. Deus, eu estou vivendo um momento difícil e o Senhor não manifesta. Deus, tem uma blusa, uma estampa que diz assim: mar tranquilo nunca fez bom marinheiro. Amigo, é a maior verdade dessa vida. Porque se você pegar só um mar sem onda, sem adversidade, a primeira pancada que o mar der, você se desespera. A primeira atitude que você vai ter é falar assim: vou morrer. Vai derrubar o barco. Derrubar é forte, né? Vai afundar o barco, vai tudo por água abaixo e eu não vou ter controle de mais nada. Mas quando a gente está em Deus, a gente tem a certeza de que Ele tem cuidado de todas as coisas. E isso é motivo de alegria. Por quê? Porque a glória de Deus vai se manifestar na nossa vida. A glória de Deus vai ser tão abundante que as pessoas vão ver, as pessoas vão ter testemunho para contar só de ver a tua postura mediante as situações difíceis que você passa. Deus, em meio a situações complicadas, nos dá força, nos dá ânimo, nos dá alegria. Em meio às situações difíceis que a gente passa, Deus faz com que a gente cresça e amadureça. Amadureça para entender que o mundo não gira no nosso umbigo, que a vontade de Deus não é feita da forma como eu quero, da forma como você quer. Deus precisa fazer com que a gente passe por essas situações para que a gente amadureça e deixe de ser menino, deixe de ser infantil na fé, porque Deus precisa formar homens e mulheres que preguem a verdade, de verdade. Homens e mulheres que falem exatamente aquilo que Deus quer falar, manifestem a glória e a graça que Deus quer manifestar. Amigo, não dá para manifestar a glória se você for infantil, se você for menino, porque você não sabe lidar com isso. A verdade é essa. Quando a gente é criança, o teu pai pode até te colocar no banco do carro, mas você vai sentado no colo dele, mexendo no volante. O teu pai nunca vai te dar a chave do carro na tua mão e vai falar: vai, dirige. Por quê? Porque você não sabe lidar com essa situação. Porque você é menino, porque você não cresceu, você não amadureceu, você não tem noção do que fazer com aquilo. Se a gente às vezes clama pela glória de Deus, clama pelo manifestar, mas você sabe o que fazer de verdade quando a glória de Deus vier? E vier com o peso que ela tem? Você tem maturidade para suportar isso? Você tem maturidade? Você tem firmeza na fé? Você tem um coração fiel em amar e servir a Deus para não se corromper? Porque a glória de Deus atrai os olhares do mundo e dos que estão dentro para as pessoas, mas não para a nossa glória, para a glória de Deus.
A glória é dele. Então, a gente precisa estar maduro e pronto para isso. Vamos lá. A verdade que Deus quer nos ensinar hoje é que nós precisamos amadurecer, nós precisamos crescer, nós precisamos nos deixar ser forjados e formados no amor de Deus. Esse amor que traz a realidade do reino sobre a nossa vida. Vamos lá voltar no texto. No versículo 30, diz o seguinte: e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Tem uma partezinha no versículo 29 que diz que Deus, aos que antes conheceu, também os predestinou, e para serem conformes à imagem do Filho de Deus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aí ele dá seguimento a essa questão da predestinação. Ou seja, Deus te conheceu, Deus fez um conselho a respeito da sua vida, o que ele faria. Ele te predestinou para uma obra específica. Mas qual é o fim que está escrito no versículo? Vamos ler aí comigo. Versículo 29. Porque os que dantes... Vamos lá, gente, em nome de Jesus. Aos que dantes conheceu, também os predestinou para serem... Ou seja, Deus te conheceu, Deus te predestinou para que você seja como Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, se Deus te deu uma ordem para que você seja conforme Jesus, por que você ainda pergunta para Deus por que você passa por certas situações? Por que ao invés de perguntar o porquê, você não fala assim: Deus, se eu estou passando, é porque alguma coisa eu preciso mudar. Então, o que é? Fala para mim, Deus, o que eu preciso mudar? O que o Senhor quer me ensinar? Jesus disse lá em João 16:33, no versículo B, na parte B do versículo, que no mundo tereis, mas tende, por quê? Se Jesus, que foi perseguido, crucificado, humilhado, foi exposto de uma tal forma, pediu para que você tivesse bom ânimo, porque ele venceu as aflições do mundo, por que você ainda pergunta a Deus: Deus, por que eu passo por isso? Deus, eu sou tão bom, eu sou tão fiel, eu sou tão de Deus, eu sou tão servo, ungido, cheio de óleo, expulso capeta, faço e aconteço. Por que eu estou passando por isso, Jesus? Por que a gente não tem dentro da gente a verdade de: eu preciso ter bom ânimo, Jesus venceu as aflições do mundo por mim. Ou seja, se Jesus venceu, nada disso pode me afligir, nada disso pode me alcançar, nada disso pode fazer com que eu pare de cumprir os desígnios de Deus sobre a minha vida. Nada disso pode interromper o propósito e o projeto de Deus sobre a minha vida. Amém? E falando sobre o versículo 30, que aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Deus te predestinou, Deus te convocou, e Deus te justificou, e Ele vai te glorificar no reino dEle. Ou seja, não se preocupe se aqui você não é reconhecido, se você não é visto, se você não é colocado em posição de honra pelos homens. Porque a partir do momento que você faz o que está lá no versículo 28, que é amar a Deus, que é amar e servir com fidelidade e ser chamado pelo seu decreto, todas as coisas que você passar até a vinda de Jesus vão contribuir para o seu bem. Contribuem para o seu bem aqui na terra? Sim, porque te fazem crescer, mas contribuem para o seu bem também no reino, porque é mediante a sua postura, essas situações, que Deus vai te dar um lugar de honra, que Deus vai te glorificar, que Deus vai ter prazer de olhar e falar assim: servo bom e fiel, cumpriu até o fim o que eu falei.
servo bom e fiel. Por quê? Porque me amou com fidelidade. Deus não quer corações corrompidos. Deus quer corações que o amem com fidelidade, com intensidade, com força. E que essa força não se deixe, não se vá por qualquer coisa. Deus nos chamou porque nós somos jovens e os jovens são... Não, aqui está fraco. Deus nos chamou porque os jovens são... Amigo, se você é forte, é porque Deus declarou essa palavra sobre a sua vida. Se você é forte, é porque Deus determinou que você é forte. Então você é forte contra o pecado, você é forte contra o mundo, você é forte contra o diabo, você é forte contra os principados, contra as potestades, você é forte contra tudo aquilo que se levanta e tenta te paralisar, tenta deixar com que você não cumpra o propósito de Deus sobre a sua vida. Você é forte, então todas as vezes que Satanás vier e falar, você é fraco, você não aguenta, você fala, aqui não, porque eu sou forte, porque eu tenho um coração forte, eu vou amar e servir ao meu Deus com força, com vigor, com intensidade, com fidelidade, e nada vai me roubar isso, amém? E para que você possa viver essa paz que Deus declara que nem a vida, nem a morte, nem nada do que acontece nesse mundo possa te separar do amor de Deus, você precisa estar debaixo daquilo que Deus determinou sobre a sua vida. É difícil, porque cumprir o desígnio de Deus, cumprir a vontade de Deus, requer abrir mão dos nossos próprios desígnios, das nossas próprias vontades, daquilo que a gente anseia, daquilo que a gente sonha. Então, eu quero que vocês hoje criem dentro do coração de vocês não só a força e o vigor para enfrentar essas situações, mas quero que vocês criem coragem, porque para enfrentar tudo que você precisa enfrentar, para manifestar o reino de Deus, você precisa ter coragem. E eu queria chamar o pessoal do louvor, amém? E eu queria ler com vocês esse versículo, o versículo 38 de novo, para que de fato isso entre dentro do coração de vocês. Eu quero que vocês estejam certos e firmes de que nada pode separar vocês do amor de Deus. Por mais difícil que seja a situação, por mais complicado que seja o que se levanta, o que falem de você, nada pode te separar desse amor. Eu quero que você tenha convicção de que o amor de Deus, ele vai te suprir em todas as áreas da sua vida. O amor de Deus vai trazer aquilo que você necessita para viver os sonhos e o destino dele para você. Amém? Eu quero que a gente leia, mas que a gente leia com convicção. Amém? Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente e nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tenha certeza de que nada, nenhum anseio do seu coração vai ser forte o suficiente para poder fazer com que você não seja separado desse amor de Deus. Você vai ser sempre firme, você vai ser sempre forte, você vai ser sempre decidido em cima daquilo que Deus predestinou com que você faça.